Então, o povo cansou disso e a riqueza estava se concentrando. Não houve distribuição de renda. Os programas sociais eram muito falhos. Não havia grandes investimentos na área social, na saúde, na educação, na habitação popular. Então, em 2002, o povo decidiu mudar. O FHC lançou que candidato? José Serra, do PSDB. E quem foi o principal candidato de oposição de novo? Lula. Aí em 2002, Lula vai vencer as eleições. O que é que vai caracterizar os dois governos Lula, de 2002 a 2010? Primeiro, o Lula, ele vai continuar as boas ações do FHC. Parte da política econômica de Fernando Henrique, que estava dando certo, o Lula manteve. O combate à inflação, a responsabilidade fiscal. O Lula manteve algumas políticas do FHC. Mas o Lula passou a investir mais na área social. Criou um grande programa chamado Bolsa Família. Não é? Hoje, 14 milhões de famílias no Brasil recebem um recurso, dependendo da quantidade de filhos, dependendo da renda. E todos esses filhos são obrigados a frequentar a escola, fazer prevenção, ir ao posto de saúde. Há algumas condições para que a família receba. Então, o Lula resolveu combater a miséria como principal bandeira do seu governo. O país voltou a crescer. E voltou a crescer distribuindo renda. O Lula criou uma política de salário mínimo muito interessante. O salário mínimo hoje, todo mês de janeiro, ele tem um reajuste. Qual é o reajuste do salário mínimo? A inflação do ano anterior, mais o PIB, o crescimento econômico de 2 anos antes. Conclusão, todo ano o salário mínimo cresce mais do que o custo de vida. O salário mínimo nos últimos 11 anos cresceu 72% acima da inflação. Com o Bolsa Família, com o salário mínimo crescendo acima da inflação, 40 milhões de brasileiros melhoraram de vida, viraram classe média, média baixa, mas melhoraram de renda, viraram consumidores. Houve um grande investimento na habitação. Foi criado o programa Minha Casa, Minha Vida. Vocês sabem qual é o déficit habitacional do Brasil? Faltam 7 milhões de moradias no Brasil. O Minha Casa, Minha Vida criou 3,5 milhões de moradias. Ou já estão construídas ou estão em construção. Foi um programa muito importante, não é? E investiu mais em educação. Quer ver o exemplo? Criou o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Hoje no Brasil, toda criança matriculada na escola pública significa mais dinheiro. Cada criança matriculada da creche até o ensino médio significa dinheiro. Antigamente, a maioria dos municípios do Brasil, os professores da escola pública ganhavam o salário mínimo ou menos. Aí ele criou o piso do magistério. Hoje nenhum professor pode ganhar menos do que 1.700, que é pouquíssimo, que é muito pouco. Mas antigamente a maioria sequer pagava salário mínimo. Houve uma melhoria razoável no salário do professor. Ainda é muito pouco, mas melhorou. As universidades federais foram duplicadas a quantidade de vagas. As escolas técnicas aumentaram em 4 vezes. E foi criado o ProUni, que é muito importante para vocês. E as cotas. Hoje, 50% das vagas das universidades públicas, dos institutos federais, são para alunos da escola pública. E, pessoal, teve muita reação. A classe média, os ricos, não queriam as cotas, porque eles queriam as vagas para eles, como eram antes. E foi criado o ProUni, né? Com o ProUni, o aluno que não consegue entrar na Universidade Federal, no Instituto Federal, não consegue entrar pelas cotas,
ele pode, com a boa nota no Enem, entrar numa faculdade particular. Eu conheço muito aluno de escola pública que está estudando na Estácio Fique, no Cristos, na Facete, no Farias Brito, enfim, em boas universidades. E o FIES ainda tem um financiamento que antes precisava, era uma dificuldade para conseguir, hoje está muito mais fácil. Então tudo isso é importante em termos de melhoria da educação. Quero concluir para responder as perguntas. A pergunta é: o Brasil continua um país desigual? Sim ou não? Continua. Mas essa desigualdade nos últimos 11 anos aumentou ou diminuiu? Diminuiu. A desigualdade diminuiu. Os pobres estão vivendo melhor do que viviam antes. Isso é uma realidade que ninguém pode deixar de reconhecer. Agora, qual é a grande ação que todos nós brasileiros temos que fazer para melhorar mais ainda, para diminuir mais ainda essas desigualdades? Fazer política. Ah, Bruno, eu odeio política. Odeio política. É péssimo alguém pensar assim, não é? Porque se você odeia política, você vai ser menos um a ajudar a mudar a realidade. Porque o que é a política? Lembra da palavra polis, lá da Grécia? Polis significava a cidade, a comunidade. Política é a sua ação para melhorar a vida da comunidade. Isso é que é a política. É a mesma coisa que cidadania. Cidadania vem da palavra civitas, que era como se chamava cidade, né, em latim. Os romanos chamavam a cidade de civitas. Os gregos chamavam a cidade de polis. Então é a mesma coisa. Cidadania e política. É a minha ação para melhorar a vida da minha comunidade. E você faz política, não é só no parlamento, não é só na prefeitura, no governo, não. Você faz política na escola, no movimento estudantil, criando os grêmios, participando dos conselhos escolares, fazendo passeatas, reivindicações. Tudo isso é política. Quanto mais política a gente fizer, melhor será o nosso país, porque nós vamos reivindicar mais. Isso é que é importante. Portanto, o Brasil poderá se tornar um país desenvolvido? Claro. Vai depender de quem? De nós. Vai depender de nós. Ele já é rico, já é industrializado. Para ser desenvolvido, tem que distribuir renda, tem que melhorar a qualidade de vida do povo. E quem consegue isso? O povo. Através da sua ação direta ou através da eleição, né? Presta atenção que isso pode cair também. Eu já vi em alguns concursos a seguinte questão: pela Constituição brasileira, a democracia, o poder tem que ser exercido por quem? Pelo povo. O parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição diz: o poder emana do povo e ele deve ser exercido através dos seus representantes ou diretamente, conforme a Constituição. Isso é muito importante, hein? A gente exerce o nosso poder elegendo para o executivo, para o legislativo, mas a gente também exerce o poder diretamente. De que maneira? Da maneira que a Constituição diz. E a Constituição diz que a gente pode fazer isso através de plebiscitos. O que é um plebiscito? No plebiscito, o povo decide se tem que fazer uma coisa ou outra. No Brasil já teve plebiscito? Apenas 2. Só teve 2 plebiscitos na história do Brasil. Em 1963, o brasileiro decidiu se o país continuava parlamentarista ou voltava ao presidencialismo. A maioria decidiu pelo presidencialismo. Em 1993, 30 anos depois, o brasileiro votou de novo para ser presidencialismo ou parlamentarismo. O brasileiro decidiu pelo presidencialismo. O brasileiro também votou
para a gente manter a república ou voltar à monarquia. A maioria votou pela república. Então a gente devia fazer isso mais, não é não? Nos Estados Unidos, na Europa, toda eleição tem plebiscito. O Brasil só fez 2. Nós temos que exigir do Congresso, das autoridades, que façam mais plebiscito, para a gente decidir a nossa vida. Ou então referendo. O que é o referendo? O referendo é quando você confirma ou não uma decisão do governo ou do legislativo. Por exemplo, em 2005 houve um referendo. Alguém lembra aqui do referendo? O Congresso tinha votado uma lei do desarmamento. Aí perguntou ao povo se era totalmente a favor da lei ou não. E o povo votou não a alguns aspectos daquela lei. Então isso é um referendo. Qual é outra maneira de participação direta do povo na política? Iniciativa popular. 0,5% dos eleitores podem propor um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Isso é feito muitas vezes? É não. Quer ver uma lei boa de iniciativa popular? Ficha limpa. Já ouviram falar nisso? Ninguém pode ser candidato se tiver julgado 2 vezes, pelo menos uma vez por um tribunal, de que ele cometeu um crime. Quem foi julgado pela 2ª vez já não pode mais ser candidato a nada. Isso foi iniciativa popular, foi uma lei que veio do povo. Então é muito importante que a gente lute mais por mecanismos de democracia direta, ok? Vou responder agora as perguntas. Qual a principal diferença entre a presidência do Lula e a presidência da Dilma? Pessoal, a Dilma era a principal ministra do Lula, lembra disso? Ela era ministra da Casa Civil. Casa Civil é um ministério, é como se fosse assim o braço direito do presidente. É o principal ministro do governo, é a Casa Civil. O Lula escolheu a Dilma para ser a presidenta da República. Ela continuou os grandes programas do Lula. Todos aqueles programas que o Lula vinha fazendo, ela está fazendo. Ela criou outros. Quer ver uma coisa interessante que ela criou? Pronatec. Já ouviram falar nisso? Pronatec. O que é isso? Pronatec é um grande programa de educação profissional. Tá, deixa eu falar outras. Pronatec. Até o final desse ano, 8 milhões de pessoas farão cursos técnicos. Em que? Pessoal, a escola técnica, aqui ali na 13 de maio, a escola técnica, hoje o nome é Instituto Federal, né? É uma escola boa ou não? Ótima. Tanto tem ensino médio, que você faz ensino médio com uma profissão, né? Com educação profissional, com estudo técnico, como também tem faculdade, né? Ensino superior. Pessoal, vocês sabiam que aqui no Ceará só tinha 3 escolas técnicas? Em Fortaleza, em Juazeiro do Norte e no Cedro.